nosso verso principal, ele se encontra em Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. Nós vamos tratar mais sobre ele um pouco mais à frente, mas vamos lê-lo para já colocar em nossa mente. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vocês sabem que a nossa lição está dividida assim, cada dia da semana. Inclusive eu tenho postado aqui o vídeo completo e depois eu divido em pedacinhos para que as pessoas possam ir recapitulando durante a semana a parte de domingo, a parte de segunda, de terça, de quarta e de quinta-feira. E aí na sexta pode assistir o vídeo todo novamente e ter uma compreensão total desse nosso guia de estudo, a lição que nós chamamos lição da escola sabatina, porque a estudamos ou recapitulamos no sábado, não é? E o tópico primeiro, ele tem como título: digam palavras de ação de graças. Digam palavras de ação de graças. E o texto para esse ponto, já que eu disse que estamos estudando Efésios capítulo 5, vamos versículo por versículo. Aqui nós vamos ver versículo 1 e 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu achei muito interessante porque o nosso guia de estudo, alguns têm uma parte, uma segunda parte, que são textos de Ellen White, uma escritora cristã, adventista do sétimo dia, obviamente, que deixou muitos livros e, dentre essas literaturas, ela comenta alguns textos da Bíblia. E comentando sobre esse assunto, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Justamente o texto que estamos lendo, Efésios capítulo 5, verso 1. Os cristãos devem ser como Cristo. Devem ter o mesmo espírito, exercer a mesma influência e ter a mesma excelência moral que ele possuía. Os idólatras e corruptos de coração precisam se arrepender e voltar-se para Deus. Os que são orgulhosos e cheios de justiça própria devem humilhar o eu, arrepender-se e tornar-se mansos e humildes de coração. E ela continua: os que têm a mente voltada para as coisas do mundo precisam fazer com que os laços do coração sejam arrancados do lixo ao redor do qual eles se apegaram e se entrelacem em Deus. Eles precisam voltar a mente para as coisas espirituais. E aí ela diz: os desonestos e mentirosos precisam se tornar justos e verdadeiros. Os ambiciosos e avarentos precisam esconder-se em Jesus e buscar a sua glória, e não a deles mesmos. Eles precisam menosprezar a própria santidade e ajuntar tesouros no céu. Os que não oram precisam sentir a necessidade tanto da oração secreta como da familiar e precisam fazer suas súplicas a Deus com muito fervor. E ela segue dizendo, eu pus esse texto longo porque achei muito interessante, porque ela vai mostrando o que você tem que abandonar e aquilo que você deve adicionar. O que os sábios devem abandonar e adicionar para ter sabedoria. Ela continua dizendo: como adoradores do Deus verdadeiro e vivo, precisamos produzir frutos que correspondam à luz e privilégios que desfrutamos. Muitos estão adorando ídolos em lugar do Senhor do céu e da terra. Qualquer coisa que os homens amem e na qual confiem em vez de amarem ao Senhor e nele confiarem integralmente, torna-se um ídolo e, como tal, é registrado nos livros do céu. Lembram-se que eu falei para vocês, né? Existe muita idolatria hoje em dia. Idolatria nos esportes, quando as pessoas idolatram os jogadores de futebol ou de outros esportes. Né? Em alguns países não é o futebol que é o esporte principal.
pagam fortunas para entrar naqueles estádios lotados, onde é praticamente um templo, porque estão adorando um time, se matam por esse time. Muitas pessoas morrem, são mártires de um jogo de futebol. Coisa impressionante a idolatria. E, obviamente, existe a idolatria também em muitas igrejas, onde as pessoas têm ídolos de verdade. Existe também a idolatria no mundo da música, onde as pessoas idolatram os cantores ou os artistas dos filmes, né? Idolatria. E nós, para sermos sábios, temos que abandonar essas coisas, não é? E continuando o texto de Efésios, agora nos versos 3 a 5, Paulo continua dizendo o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Percebam, uma coisa importante do nosso guia de estudo, ele está mostrando que a gente deve dizer palavras de ação de graça, ser agradecidos a Deus, louvar a Deus o tempo todo. Mas ele mostra uma classe de pessoas, ou algumas classes de pessoas, que não estarão no céu. Eu não sei se vocês perceberam aí na nossa leitura, um aviso solene. Ele diz assim, que nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso ou idólatra vai estar no céu. Então, a gente, para ser sábio, tem que fugir desse tipo de coisa, né? Ele falava isso porque na época dos Efésios, na época dele, né, o mundo greco-romano valorizava essas coisas. Então eles tinham aquelas festas regadas a muita bebida, havia muito sexo ilícito ali, de várias maneiras, inclusive relações sexuais entre o mesmo sexo, e eles achavam que o que importava era o prazer, e ao ficarem embriagados eles tinham ali essa linguagem grosseira, né? Entretenimento indecente, atos imorais, e eles achavam que isso era importante. Será que o que eu falei é o mundo greco-romano ou se parece ao mundo de hoje? Porque hoje nós temos também pessoas que vivem dessa maneira, né? E eu fico pensando assim, eu vou fazer uma pergunta: que lugar que você tem frequentado? Será que existem esses lugares, parecido com esse lugar? Se é parecido, a gente tem que mudar o nosso ambiente, né? E passarmos a visitar outros lugares, né? Ele diz que nós temos que ser imitadores de Cristo e não do mundo ao nosso redor. O mundo vai passando e as pessoas ficam querendo imitar o mundo na moda, na música, imitar um artista, um jogador de futebol, ou um jogador de outro esporte. Sabe, nós temos que imitar a Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo. É isso que Paulo propõe aqui no livro de Efésios.